Boa noite a todos. A musiquinha estava muito boa, né? Por iniciativa da direção da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, a Comissão de Doenças Respiratórias Ambientais e Ocupacionais, da Sociedade organizou a atividade dessa noite. O encontro de hoje é um evento alusivo ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado todo ano no dia 5 de junho. Nós estamos adiantados um dia. Essa data foi estabelecida em 1972 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E interessante que nesse ano a anfitriã do Dia Mundial do Meio Ambiente é a Arábia Saudita, que juntamente com o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, eles lançaram uma campanha para combater a desertificação, para restaurar a terra e desenvolver a resiliência às secas. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre queimadas e incêndios, que são fatores que contribuem para a desertificação da terra, né? E é muito paradoxal que a gente esteja falando sobre isso num momento tão trágico para os acontecimentos no sul do país, né? Enfim, é com grande prazer que eu apresento o palestrante da noite, que é o Dr. José Tarcísio Penteado Buschinelli. O Dr. Tarcísio, ele é formado em farmácia e bioquímica pela Universidade de São Paulo no ano de 77 e é médico pela Santa Casa de São Paulo, formado em 79. Tem mestrado na área de saúde ocupacional pela Faculdade de Saúde Pública da USP e doutorado em toxicologia pela farmácia da USP também. Dr. Tarcísio, no momento, é professor do Departamento de Saúde Coletiva da Santa Casa de São Paulo e foi, durante décadas, pesquisador da Fundacentro. Se aposentou alguns anos atrás. Mas o mais importante do currículo do Dr. Tarcísio é que ele é meu amigo, certo? Eu sou Eduardo Algrante, eu sou pneumologista, membro da sociedade há muito tempo, e trabalho na Fundacentro. No momento, eu sou pesquisador sênior lá, é um posto voluntário, e também estou na coordenação da Comissão de Doenças Ambientais e Ocupacionais da sociedade. O tema do encontro de hoje são os efeitos respiratórios e sistêmicos, assim como aspectos toxicológicos da inalação de fumaça de incêndios. Ao final da apresentação, nós vamos ter tempo para debater, e eu peço a todos que coloquem as questões no local devido do Zoom, né, que é chamado Q&A, e nós vamos conversar sobre a apresentação do Dr. Tarcísio ao final. Sem mais delongas, então, vamos passar a palavra para o Dr. Tarcísio, que, em princípio, vai ter por volta de 30 minutos ou um pouco mais até para a apresentação. Muito obrigado por ter aceito o convite e pela sua presença, Tarcísio. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar falando desse assunto meio complicado e muitas vezes não abordado. E espero que a gente consiga tirar dúvidas que porventura vocês tenham em relação a essa questão de exposição à fumaça de incêndios, né? Eu trouxe uma breve apresentação. Queria passar para os senhores e eu vou aqui, então, começar com essa apresentação aqui. Está todo mundo tá dando para enxergar direito? Deixa eu pegar o meu laser aqui. Tá. Está Tá dando para perfeito. enxergar? Tá ok? Ah, Ok. Então, eu só vou, peraí, tirar esse. Bom, agora melhorou. Bom, então, mas não está rodando, agora sim. Bom, então,
primeira coisa que a gente deve entender é a questão, o que que é uma fumaça? O que que é uma fumaça dos incêndios? Bom, primeiro que fumaça, ele é uma mistura muito complexa, basicamente de particulados e de gases. O que que tem esse particulado nesses gases? Depende muito dos materiais presentes, quanto tem de oxigênio no ambiente, se é um incêndio, uma queima muito fechada, se ela é aberta, se ela consegue então ter uma combustão mais completa ou incompleta, e qual a temperatura do incêndio. Então, a temperatura também, como toda a química, varia. A temperatura vamos dizer assim, é uma variável extremamente importante no que vai ser formado. Além do que quimicamente existe na fumaça de incêndio, a gente tem a questão dos agentes da própria temperatura, que queima o trato respiratório, porque o ar fica muito quente. Então, isso pode levar à queimadura das vias respiratórias. E também, quando a gente tem uma queima, a gente tem uma perda de oxigênio no ambiente. Então, eu tenho, além de tudo isso, um local que tem uma baixa quantidade de oxigênio disponível para o indivíduo respirar. Então, é uma situação extremamente grave, como você pode perceber. Tem uma publicação muito interessante, 200 a bibliografia é essa aqui, é esse reporte aqui da investigação técnica do incêndio. O que é esse incêndio? Esse incêndio foi no ano 2002 ou 2003, numa balada, numa boate, chamava The Station, que ficava próximo a Nova York, e teve um incêndio e queimou. É a mesma história da Boate Kiss, tá? Que foi uma banda com fogos dentro do ambiente, tinha espuma de poliuretano para impedir, para diminuir o som, e pegou fogo e a balada estava com muito menos gente do que a lotação, estava com 4 saídas de emergência abertas, não tem nada, ela do lado, ela ficava no meio de um parque, num estacionamento grande, e tinha cerca de 400 pessoas, morreram mais de 100. E esses incêndios em balada com poliuretano não é a primeira vez que isso acontece no mundo, né? A questão de Santa Maria. Aconteceu isso na Rússia, aconteceu em Argentina, aconteceu nessa nos Estados Unidos, aqui no Brasil, é uma coisa recorrente. Só que lá eles são muito práticos. Eles fizeram uma balada, eles construíram uma balada igual, puseram fogo, um monte de exatamente igual, simulando o incêndio, fizeram um monte de medidas e depois eles fizeram outra balada, colocaram springers, que era a proposta deles, e fizeram tudo de novo e chegaram à conclusão que se tivesse Springer, nada teria acontecido. No meio desse relatório tem um monte de fotos e etc. E ele foi publicado inicialmente, na época, em papel. Depois ele foi digitalizado. Então ele está meio ruinzinho, assim, em alguns lugares está meio borrado, mas dá para ler. Então, aqui vocês têm uma ideia das temperaturas. Aqui depende da altura, né? Aqui em relação ao teto, quanto que estava abaixo do teto. Mas vocês verem que tem temperaturas que chegando aqui a quase 800 graus, né? Entre 200 e 800, temperaturas do ar, são frequentes. Então, você imagina um paciente que respirou um ar nessa temperatura, como é que está o pulmão dele, né? Basicamente, essa é uma questão importante que a gente se esquece. E o oxigênio, eles mediram
na hora que, em uns 100 segundos, é muito rápido a queda, em 100 segundos, é 1 minuto e pouco, que depois que começa o incêndio, a porcentagem de oxigênio cai a níveis extremamente perigosos, né? Você lembrar que nosso normal é 20%, ele cai aqui para baixo de 4%, que já é uma concentração extremamente perigosa em termos de asfixia simples, por falta de oxigênio. E aqui ó, um monóxido de carbono, que também, vocês verem que aqui é porcentagem. Isso aqui é muito importante, é muito alto, tá? Uma porcentagem de 5%, para vocês terem uma ideia, os limites permitidos de monóxido de carbono no ar é nível de partes por milhão, e aqui nós temos porcentagem, né? E também é muito rápido, vocês verem que após começar o incêndio, ele sobe muito rapidamente e chega a níveis de 5%. E aqui foi o grande vilão, né? Que foi o. Nós vamos discutir especificamente esses outros gases, inclusive esse aqui, que é o ácido cianídrico, né? O cianeto, que é gerado a partir do ácido cianídrico, que é um volátil. Então eu tenho também uma subida muito rápida, chego aqui a quase 0,15% de cianeto, que é um absurdo, é muito alto. Isso em termos de cianeto no ar. Muito bem. Saindo desses gráficos aí só para ilustrar, a gente tem a questão de particulados, né? Os particulados, eles são uma parte importante da fumaça, aquilo que a gente consegue ver, né, que são as partículas. Esses particulados, eles são formados com o resto de material não combustível, coisas que não pegam fogo eventualmente, mas eles são fragmentados com calor, eles são destruídos com calor, são termodegradados e são o calor, né, intenso do incêndio, ele é jogado para cima, ele é emitido em forma de pequenas partículas. E, junto com isso, a gente tem a questão dos voláteis. Os voláteis que vêm da combustão, muitas vezes são, em geral, ele muitas vezes são condensados, porque na hora que ele é gerado, ele é um produto, ele está saindo quente, ele é produzido quente, e no momento que ele volatiliza, ele vai esfriando e começa a ligar um no outro, ele começa a se condensar, e também ele acaba virando um particulado. Quer dizer, no começo ele não era, e ele, em segundos ou por muito pouco tempo, ele se transforma num particulado. Então, esses particulados eles são muito complexos, e um exemplo são os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, os HPAs, que, por exemplo, são sólidos ou líquidos, né, que são que por exemplo, fuligem, alcatrão, essas coisas, né, o piche, o piche, né, que é usado no asfalto, são hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, só para vocês terem uma ideia. A fumaça do cigarro também tem muito hidrocarboneto aromático policíclico, e alguns deles são considerados extremamente carcinogênicos, especialmente um deles, que é o benzopireno. Isso tudo é gerado a partir de quebra de material, combustível ou não, que imediatamente é recombinado e acaba ficando um particulado. Por isso que você vê um chaminé ou preta, né, um ambiente que queima, fica preto, preto de hidrocarboneto aromático policíclico e outras coisas. Mas os HPAs, eles são, vamos dizer assim, um componente muito importante das fumaças em geral. E a questão do diâmetro aerodinâmico da partícula. O que quer dizer isso? Quer dizer, qual é o tamanho da partícula? Qual é esse tamanho? Ele vai dizer onde ele vai alcançar. E ali, naquela fumaça, a gente tem N tamanhos. Não é claro que não é um tamanho só, tem uma enorme faixa de tamanhos que tá sendo gerado aí naquele particulado. As partículas, isso é geral, tá? Não é só para particulado de incêndio, mas para toda
na saúde ocupacional e ambiental, a gente usa esses parâmetros, né? Que é as partículas abaixo de 10 nanômetros, sabe, chamada PM10, elas atingem as vias aéreas inferiores. E as partículas menores que 2,5 microns, também chamada 2,5, PM2,5, elas atingem os alvéolos, lá na, na árvore respiratória mais baixa, né, nível alveolar. E as partículas ultrafinas são aquelas que são menores que 100 nanômetros. Essas podem atravessar membranas, inclusive, por pinocitose, esse tipo de fenômeno, e atingir circulação, e causar efeitos sistêmicos. Né? E só uma observação, para não fazer confusão, muitas vezes a gente faz confusão com com essas grandezas. Aqui não é nem grandeza, né? Pequeneza mesmo. Então, só lembrar que 10, quando eu falo em micrômetro, eu estou falando de 10 a menos 6. Nanômetro é 10 a menos 6 do metro. Quando eu falo nanômetro, é 10 a menos 9. É um bilionésimo, é 1000 vezes menor. Então, quando eu falo em 100 nanômetros, eu estou falando de uma coisa extremamente pequena. Né? E esses particulados, né? Então, a gente divide que os efeitos agudos de PM10 e PM2,5 é inflamação até por corpo estranho. Qualquer corpo estranho pode causar uma inflamação. Eu tenho um monte de particulados. Quimicamente, você pode ter, é extremamente variável, porque é óbvio que depende se está queimando lenha, se está queimando pneu, é diferente o que sai dali, se está queimando, né, uma residência ou uma fábrica, um produto químico qualquer. Então, claro que são muito variáveis esses produtos em termos de composição química, mas, de qualquer maneira, a grande maioria deles são corpos estranhos. E dependendo da quantidade de partícula que a gente tem nesta emissão, eu posso ter até uma obstrução de pequenas vias aéreas quando a concentração é muito alta. Né? Então, isso é uma questão física até, né? Uma questão de obstrução mesmo. Agora, as partículas ultrafinas ainda é uma questão de debate. A absorção sistêmica das ultrafinas, o que faz, se isso pesa, se não pesa. Mas o fato é que esse capítulo da toxicologia está totalmente em aberto, a gente ainda tem muitas dúvidas, que é o capítulo das nanopartículas. Tá? Então, essa questão das ultrafinas está lá no meio, a gente não sabe, evidentemente. A questão das nanopartículas é uma questão muito interessante, porque a física consegue descrever muito bem coisas grandes, né? Vamos dizer assim, grande que não é atômico, né? Quer dizer, os fenômenos que acontecem na matéria em geral, mesmo a matéria muito pequena, e a questão da física quântica, que é totalmente diferente, que ocorre no átomo, a questão de orbitais eletrônicos, núcleos, etc., que é uma outra física. E a nanopartícula, ela é tão pequena que ela está no meio, ela fica numa intersecção que ela não é nem uma matéria comum e não é física quântica. E até hoje não está, não existe uma física desenvolvida para poder abordar isso. Então, são os problemas que a gente tem na hora que começa a nanopartícula. Isso está envolvido em incêndio, em algumas exposições ocupacionais, né? Porque são partículas que com um nível de energia de superfície extremamente elevado. Isso leva elas a ser muito reativas. O que, por um lado, é bom, que ela nem chega a ir muito longe, mas, por outro lado, é ruim, que, dependendo da situação, ela pode causar muitos problemas. Né? Não sei se estou sendo muito rápido, se estão dando para acompanhar. Se tiver algum problema, vocês, por favor, me avisem.
Tá? Viu, Eduardo? Se alguém reclamar aí. Bom, Não, tá, junto tá com as, ótimo. junto com as partículas, a gente tem uma questão importante que são os gases irritantes. A gente tem gases em geral. Tem uma que a gente vai ver outros tipos daqui a pouco, mas a questão dos irritantes, eles são muito importantes. A gente tem muito gás irritante formado em incêndios, né? Principalmente o dióxido, os SO3 e SO2, a gente chama de SOX aqui para ser mais genérico. Então, esses óxidos de enxofre, eles, para você ter uma ideia, o SO2 em contato com água, ou seja, com o nosso com a mucosa do trato respiratório, ele já se transforma em ácido sulfuroso. O SO3 ele se transforma em ácido sulfúrico, que não é muito agradável para a mucosa. E o NOx principalmente o NO2, ele se transforma em ácido nítrico. E ele não faz isso na hora. Ele demora mais de 12 horas para fazer isso. Inclusive, ocupacionalmente, pessoas que foram expostas a uma concentração não muito alta de NOx, de NO2, ele sai muito bem dali 12 horas, ele pode acordar com edema agudo de pulmão. Tá? Isso a gente teve casos, já eu mesmo tive. Então, é particularmente importante esse tipo de coisa, que o indivíduo pode piorar, dependendo se ele for exposto num incêndio que tem NO2, e é comum, ele pode piorar a horas depois por causa do efeito do NO2 que é retardado, que é retardado. Além disso, eu tenho ácido clorídrico, fluorídrico e bromídrico, também que são muito fortes. Clorofogênio também pode estar presente, e nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre a pirólise do PVC. Amônia é comum, está gerado também. A acroleína, que é um aldeído muito irritante, e o formol também é outro aldeído que todo mundo conhece. Então, vem esse coquetel de gás irritante junto com os particulados que estão já causando um efeito irritativo. Então, a soma disso é muito grande. Né? E lembrar do calor também, que está queimando, né, junto. Os gases irritantes, é bom lembrar que tem algumas particularidades interessantes. Por exemplo, tem essa tríade aí, que é o ácido clorídrico, o cloro e o fosgênio. O fosgênio é um gás que não tem nada a ver com fósforo. Né? Ele é um derivado de clorado, tem esse nome, eu não sei por quê. Ele é um COCl2, C-OCl2. Ele tem dois cloros ligados no CO. Ele, inclusive, também dá edema agudo retardado, tá? No pulmão. Ele cai lá no alvéolo, chega lá embaixo no trato respiratório, porque ele não é solúvel em água, já o ácido clorídrico fica em cima, queima lá em cima, chega pouco embaixo. O fosgênio adora chegar lá embaixo. E lá ele vai se transformar em ácido clorídrico lentamente. Então também dá edema agudo de pulmão retardado, exposição a fosgênio. O fogênio, ele vem claramente, vem da termodegradação do PVC. Por que eu não falo queima do PVC? Porque o PVC não é inflamável. Se eu pegar um plástico tipo polietileno, eu ponho fogo nele, é visível, ele pega fogo, ele é inflamável. Se eu pegar o PVC, colocar chama ali, que é o PVC, que é o da boneca Barbie, a gente tem em casa um monte de coisa de PVC, pegar esses potinhos de guardar comida. Se eu colocar um fósforo nele, você vê que ele fica tudo engruvinhado assim, sai uma fumaça. Ele não pega fogo, ele se termodegrada. E ele é causador de um negócio que a gente chama de asma dos embaladores de carne, ou doença dos embaladores de carne, lá pelos franceses, maladie des embalateurs de viande. Foi descrito no Carrefour de Paris, nos anos 70, inicialmente, final dos anos 60, quando o pessoal começou a embrulhar a carne com plástico, com PVC, fazer aquelas bandejinhas, e se usava aquele fio aquecido. Então, na hora que embrulhava, selava a quente. Hoje melhorou, porque tem outros processos que selam também, mas naquela época se usava muito isso e as pessoas começaram a ter um quadro que chamavam, então, que foi chamado de asma nos embaladores de carne,
E eu até coloquei dois trabalhinhos aqui daquela época, né, de 73, foi até um dos primeiros, né, o Little Apres Asthma, que saiu no JAMA, e esse outro artigo aqui, que já mais para frente, que já tinha identificado. E eu estou trazendo isso até porque, na hora que eu falo em particulado, na hora que eu falo em gás irritante, tem um porém, que é o problema do PVC, que quando se... Por isso que eu tenho um trabalho só falando sobre a identificação dele. Porque na hora que a gente começou a identificar, foi começado a identificar isso, o pessoal foi fazer a análise e falou: deve estar saindo cloro, deve estar saindo um monte de porcaria aí desse negócio. Foram ver, ninguém achava. A quantidade era muito pouca, a concentração era baixa, não explicava isso. E só que a gente olha e tem fumaça. Gás a gente não enxerga, né? Ninguém vai enxergar fogênio nem cloro no ar, em forma de gás quente, principalmente, aquecido. Então, a gente tem um particulado que está saindo, que genericamente é chamado de apatite, aquele plástico que não foi queimado, que não destruiu, que não entrou em combustão, mas ele se fragmentou. E esses gases, eles se absorviam na superfície do particulado e eles conseguiam, assim, driblar a absorção nas vias aéreas superiores, que é principalmente muito importante para ácido clorídrico e cloro. São muito solúveis em água, então eles têm mais efeitos nas vias aéreas superiores, que é menos grave do que lá no Crio Terminal Alvéolo. Só que esse particulado, como era muito pequeno, ele carregava lá para. Então, foi modificado a forma de fazer isso, a forma de fazer a avaliação química. Se pegou o particulado e fez uma análise do que estava na superfície. Aí foram lá, achamos, estava lá. Então, no incêndio, existe vamos dizer, uma confusão entre particulado e gás. Muitas vezes o gás está dentro, ou um irritante, ou outras coisas piores, estão dentro, em cima, né? Dentro não, em cima da superfície do particulado. O particulado, se é pequeno, como a gente viu, carrega lá para baixo. Então, isso a gente aprendeu na medicina, nós aprendemos com essa história do asma dos igualadores de carga. Agora, além dos gases irritantes, a gente tem os gases asfixiantes, que têm os efeitos sistêmicos. Os efeitos sistêmicos, eles vão agir em sinergia com os efeitos locais particulares do gás irritante e do calor, né? Ou seja, eu estou tendo uma hipóxia porque o pulmão está muito afetado com tudo isso, e além disso, eu tenho gases que vão levar a uma hipóxia sistêmica, o que é bem complicado. E os principais, os dois, tem outros, mas vamos ficar nos mais importantes, que é o monóxido de carbono e o ácido cianídrico. O monóxido de carbono é praticamente certo que vai estar em incêndio, ele está sempre lá. E ele vem com queima incompleta de substâncias orgânicas, né? E ele se liga à hemoglobina, formando a carboxihemoglobina, que não transporta oxigênio. Lembrar que a afinidade química do monóxido pela hemoglobina é mais de 200 vezes a afinidade do oxigênio pela hemoglobina. Por isso que um pouquinho de monóxido faz um estrago enorme no sangue. Se eu tiver pouco CO, eu tenho muita carboxihemoglobina. Agora, ele tem uma meia-vida curta, 2 horas, mais ou menos. Tá? Vai depender de uma série de fatores, mas é meia-vida curta. Muitas vezes o indivíduo já chega no pronto-socorro, para nós, já com um pouco carboxi. A gente não se preocupa. E o tratamento é dar oxigênio, que a gente acelera a meia-vida. E a gente vai dar de qualquer maneira no indivíduo que inalou fumaça do incêndio. Então, não é uma preocupação do ponto de vista prático para a gente, tá? Porque ele é meia vida curta, quando o resgate chegar lá, ele já uma parte já foi inibida, porque ele já está recebendo oxigênio lá na ambulância do resgate e assim por diante. Então, não é o problema. Agora, o problema principal é o HCN, é o famoso o ácido cianídrico, e ele vem de combustão de polímeros, principalmente poliuretano e acrílico. O acrílico é mais raro de ser encontrado por aí. Agora, o poliuretano é a famosa espuma
de poliuretano. A espuma é a que causou a desgraça na Boate Cris, né? E a gente está, provavelmente, acho que todos vocês que estão aqui assistindo estão sentados em cima de uma espuma Peru. A gente tem isso em colchão, almofada, sofá, cadeira e tudo quanto é lugar. E isso, então, hoje é praticamente universal, um incêndio, que a gente vai ter ácido cianídrico. E ele é muito bem absorvido pelo pulmão e pela pele íntegra. Não precisa nem estar respirando. Pode estar de máscara, que vai entrar pela pele. E ele imediatamente vira cianeto no organismo. E o cianeto tem um péssimo costume de se ligar com o ferro 3, o citocromo, e bloquear a respiração celular, né? Isso vai causar uma acidose com muito excesso de lactato, é clássico, inclusive os maiores excessos de lactato são com envenenamentos por cianeto, ele é muito característico isso. E como o oxigênio ele não é utilizado pelas células, a saturação é elevada, a saturação é ótima. Agora, o paciente fica vermelho vivo, porque o sangue arterial não perde o oxigênio na hora que passa nos tecidos, porque não está sendo utilizado, e ele entra, então o sangue arterial vai circular na venosa. Então o indivíduo fica vermelhão, né? Laranja, vermelho vivo, com sangue arterial circulando no corpo inteiro. Agora, a meia-vida do cianeto no plasma é muito rápida, 20 minutos, uma hora, depende. Agora, ele se transforma rapidamente em tiocianato, que é esse tractano aqui. Isso aqui é solúvel, é inerte e sai na urina. Agora, o que ligou no citocromo não sai tão fácil. Pode permanecer um bom tempo, vários dias, o que é um grande problema. Vai ser muito lentamente eliminado. Agora, como é que a gente trata isso? Tem que tirar o cianeto do citocromo, né? E o jeito de tirar, eu dou endovenosamente hidroxicobalamina ou edetato de cobalto. Por quê? O cobalto, ele é um metal que tem maior afinidade com o cianeto do que o ferro 3. Então, ele consegue arrancar e liberar o citocromo. E a hidroxicobalamina é a vitamina B12, mas é aquela B12 que se pode dar EV. Porque a vitamina B12 comum é cianocobalamina, ela já vem com cianeto complexado no cobalto, que esse coba aqui é cobalto. Ele está. Então, não serve. Então, eu tenho que ter um preparado químico, quimicamente, eu vou lá, arranco o cianeto e ponho OH, hidroxi. E aí esse hidroxi sai entre o cianeto. Só que o preparado que nós temos no Brasil, ele é muito diluído, que tem normalmente, pensando em tratamento de hipovitaminose B12. Não serve. A gente precisa de concentrações, um preparado com concentrações muito maiores. E isso é mais difícil de encontrar, e nem sei se hoje está disponível no Brasil. Quando teve o incêndio da Boate Kiss, eu tive contato num congresso aí que eu fui convidado para discutir a intoxicação por cianeto. Eu tive a oportunidade de estar na mesa e depois conversar e ver a apresentação da colega que era chefe de plantão lá de Santa Maria, quando teve o acidente, o incêndio da Boate Kiss, né? E ela conta coisas horrorosas, né? De como é que foi. Inclusive, ela, quando ficou sabendo que estava pegando fogo a balada, ela se preparou para queimados, né? Tiveram 4, segundo ela. O resto, não. E as pessoas chegavam vivas e morriam na porta do pronto-socorro, ou vinham no táxi, porque pegavam quando saiu do incêndio, entravam vivas no táxi, vão para o hospital. O motorista corria, chegava lá, abria a porta e os caras estavam mortos. É isso. 4 pessoas entraram andando, os 4 chegaram no hospital mortos. Isso é cianeto, classicamente. E a UTI ficou lotada de gente em coma, convulsão, etc. E ela só conseguiu tirar quando chegou a hidroxicobalamina dos Estados Unidos, que eles mandaram e saiu em horas, limpou o UTI. Então, isso mostra como é importante a gente ter isso. Nos países civilizados, aí, assim, isso já virou rotina. Tira a pessoa do incêndio, já se dá
uma, uma dose de antídoto para cianeto. Nos Estados Unidos é padronizado a hidroxicobalamina, na Europa e Israel é padronizado o edetato de cobalto. Então já se dá ali porque a gente já é rotina, né? Por causa da presença de muita espuma nas residências, escritórios, etc. O tratamento clássico na medicina do trabalho é a gente gerar, inclusive de emergência, em galvanoplastia, que tem possibilidade de envenenamento com ácido cianídrico, é gerar ferro 3 no sangue, fazer uma metahemoglobina, e o ferro 3 do sangue, né, a hemoglobina oxidada, vai tirar o cianeto. E é dado sais de nitrato ou nitrito de amilo, que é um produto volátil, nala já melhora na hora, só que não dá para fazer isso um paciente que saiu do incêndio. Né? Isso aqui é bobagem, porque eu estou gerando um outro, porque a metahemoglobina não transporta oxigênio também. E é melhor ter isso do que ter cianeto na citocromo. Mas isso até é razoável uma pessoa que não está com o pulmão comprometido, como um paciente que saiu do incêndio. Né? Então, isso é bobagem. Então, por isso que se usa hidroxicobalamina e edetato de cobalto, que são classicamente hoje o grande antídoto para cianeto. Resumindo, para acabar, resumindo a toxicologia aguda, que eu só falei da aguda até agora. Então, eu tenho uma grave asfixia por uma soma de processos locais e sistemas. Eu tenho um efeito local por uma sinergia, uma ação em conjunto, né? Se somam, se multiplicam, na verdade, de particulado, o calor e gás irritante. Tudo isso leva a um dano pulmonar extenso e uma asfixia. E eu tenho o efeito sistêmico para ajudar, que é a asfixia por CO e cianeto, que pode ser simultâneo. Além disso, eu tenho uma baixa do O2 na hora que o indivíduo estava no incêndio. Por isso que sai melhor, mas eu tenho tudo isso junto, causando o efeito agudo da inalação de fumaça. Agora, além disso, só para acabar, que eu acho interessante, eu tenho a questão de efeitos crônicos. A principal questão do efeito a longo prazo é câncer, e muito estudado em bombeiros. Hoje, a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, ligado à OMS, ela considera a ocupação de ser bombeiro como, com certeza, carcinogênico para o ser humano. É o grupo 1 da IARC, que a gente fala. O grupo 1 é carcinogênico, com certeza, para seres humanos. Isso aqui é uma tabelinha que tem lá nessa bibliografia, se alguém quiser, é o IARC número 132, está disponível na internet, saiu ano passado, foi publicado. E ele, só no começo, ele tem a tabela de todos os carcinogênios, com certeza, ou potenciais carcinogênios, que são detectados em fumaça de incêndio. Então, vocês podem ver que a tabela é grande, né? Bem grande mesmo. São 3,5 páginas de substâncias químicas. Pode ver aqui uma delas, que todo mundo conhece, o formaldeído, que é grupo 1, ou seja, com certeza é carcinogênio, etilbenzeno, que é 2B, e assim por diante. Então, nós temos aí níquel, por exemplo, níquel, compostos de níquel, pode estar no incêndio, assim por diante. Então, tudo isso está lá. E o que chegou-se à conclusão nessa bibliografia, nessa publicação do ano passado? Né? Chegou à conclusão que os cânceres que têm evidências suficientes é grupo 1, considerado grupo 1, porque são com certeza carcinogênicos para humanos. Ser bombeiro é ligado com certeza a câncer de bexiga e mesotelioma. E por que mesotelioma? Porque muitos países ainda têm muito prédio com asbesto. E na hora do incêndio, tudo é destruído e o asbesto sai na fumaça também. No Brasil, isso não é tão comum, mas lá é. Agora, bexiga, por quê? Uma suspeita, uma possibilidade é que são os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, né? Que o cigarro, com certeza, é ligado a câncer de bexiga também,
por causa disso, né? Que concentra o hidrocarboneto aromático policíclico na bexiga, e isso leva a câncer. Então, como eles respiram muita fumaça, tossem, é muito comum, e tem muito hidrocarboneto aromático policíclico, talvez explique isso. E com evidências limitadas, suspeitas, ainda a gente tem a questão do cólon, melanoma, próstata, testículo e linfoma não Hodgkin. Então você vê que é uma coisa bem complicada ser bombeiro, né? A longo prazo, claro, isso é questão de ser trabalhador, isso vai acontecer ao longo de décadas. Então, a gente não tem só questão de efeitos agudos da fumaça, né, de incêndio, a gente tem a questão crônica também. Fora a DPOC, que também, com aquele monte de gás irritante, dependendo do indivíduo e das exposições que ele tem ao longo da vida, pode estar também contribuindo com a DPOC. Então, em linhas gerais, é isso. Eu queria agradecer a atenção de todos e estou disponível aqui para as perguntas aqui para vocês, com prazer. Tá? Edu, estamos Muito aí. obrigado, Tarcísio, pela excelente apresentação. É, eu anotei aqui algumas coisas, eu não estou vendo ainda questões, nenhuma questão da audiência, né? Mas eu queria saber o seguinte, quer dizer, você falou claramente, assim, bem didático nos fatores. Você tem o calor, a diminuição do oxigênio disponível, a presença de particulados, gases irritantes, gases asfixiantes, tá? Uma coisa que eu lembro que chamou muito atenção em relação ao episódio da Boate Kiss foram as queimaduras em vias aéreas também, né? E que possivelmente aí não entra, quer dizer, tudo bem, a queimadura é um efeito agudo, mas ela acaba sendo também uma porta de entrada para complicações, vamos dizer, no pós-incêndio e também complicações a longo prazo pela própria remodelagem que vai acontecer nas vias aéreas também, né? Que é uma coisa bem interessante. Eu queria que você teve contato com quem fez atendimento e eu vi que na audiência, inclusive, nós temos o Carlos Titbol, também ele teve algum envolvimento com o atendimento na boate, mas é uma coisa interessante para falar dessa questão de queimaduras. Não sei, Eduardo, é que na verdade teve, porque inclusive com aquele trabalho nos Estados Unidos, né, que eles fizeram aquele, vamos dizer assim, simulado não, real incêndio, você viu que chega a 800 graus, é impossível uma pessoa respirar um negócio tão quente e não queimar o pulmão, né? É mais ou menos óbvio que agora, quanto que estava lá, o que aconteceu exatamente, o que a médica que estava de plantão que, naquele dia, que eu tive com ela num congresso, um pouco depois do incêndio, o que ela comentou é que, pelo menos, queimaduras, assim, de você tratar extensas queimaduras, que ela pensou que até teve muito pouco. O problema era pulmonar e o problema depois que sobrou era o cianeto, né, que foi que, inclusive, teve vários outros desdobramentos, que foi que, como as pessoas morreram e com o celular tocando no bolso, a maioria delas, os pais ligando, isso mostra que muitos morreram, inclusive, não estavam no calor. Porque se tivessem no calor, eles tiveram muito pouco, ou pouco tempo, não chegou nem a queimar a pele, nem destruiu o celular, porque o calor ia derreter o celular também. Então, eles ficavam funcionando o celular. E Uhum. teve desdobramento da Polícia Civil, que foi lá depois retirar os corpos. E como estavam grudados um no outro, isso foi um trabalho horrível e teve vários problemas de saúde mental no pessoal da polícia depois. Tá? E as pessoas com o celular no bolso parou de funcionar porque acabou a bateria. Mas é interessante isso, né?
E, mas, assim, claro que deve ter tido também efeitos de fumaça, dependendo do local que o cara estava, né? E muitos fugiram para o banheiro. E no banheiro, que eles se aglomeraram lá, que ficaram grudados, porque a única luz que tinha no meio daquela fumaceira, uma fumaça. Aliás, esse relatório americano é muito interessante, eles têm um filme que eles colocaram no relatório. E esse filme mostra isso. Em 90 segundos você não enxerga mais nada, nem um centímetro na frente, é preto. E a única luz que eles conseguiam ver era a luz do banheiro, acharam que era saída, correram para lá e foram se. E lá não teve muito calor nem nada, mas foi ele virou uma câmara de É, inalação de cianeto, né? Então, dependendo do local que ele tinha, então queimou mais, queimou pulmão, outros não, mas a grande questão foi a questão do asfixiante cianeto. E essa é uma questão que foi, vamos dizer assim, que nos pegou de surpresa na época. Ninguém tinha atinado para isso. Foi muito grave e tal. O Capitani colocou uma questão aí importante, que hoje tem disponibilidade de hidroxicobalamina não sei aonde. Você quer contar para nós, Eduardo? Não sei se ele pode falar, se não pode. eu não sei se, Edu, você tem acesso ao microfone? Eu vou ler o que o Capitani colocou aqui. Ah, tá, entrou. Você está com o microfone. Isto. Ouvindo? Agora sim, Estão estamos ouvindo? te ouvindo. Sim. Estamos te ouvindo. Agora eu que não estou ouvindo. Alô? Você não está ouvindo? Alô? Oi. Eu não estou ouvindo vocês agora. Mexe nos seus Sim, controles. agora sim. Agora Agora sim. estão me ouvindo? Ok. Agora estou ouvindo. Não, bom, boa noite aí a todos. Parabéns aí, Tarcísio. Ótima apresentação. Super sucinta, mas super objetiva e com os pontos principais, eu acho. É só para complementar o que você tinha falado aí da hidroxicobalamina em termos de disponibilidade. A gente tem tentado negociar aí com o Ministério da Saúde há muitos anos isso, desde a da crise aí da boate. Depois teve uma disponibilização de hidroxicobalamina durante a Copa do Mundo e também depois sumiu. Um dos problemas da hidroxicobalamina é o tempo de validade. É um tempo de validade curto, praticamente 6 meses. Então, é um medicamento caro. Eu não sei te dizer agora em termos exatos, Uhum. mas é caro. Né? Então, os frascos são de 5 gramas, tem que usar 5 gramas, você pode precisar repetir com mais 5 gramas, dependendo da situação clínica. Então, o que o Ministério da Saúde conseguiu fazer é disponibilizar para o Corpo de Bombeiros. Pelo menos é a última informação que a gente tem. Não que esteja funcionando a contento isso, porque nós tivemos um problema que nós precisamos de hidroxicobalamina para uma situação aguda de intoxicação por cianeto e o bombeiro não tinha, mas era para ter. Era para ter 2 Uhum. frascos na viatura e 8 frascos na central do bombeiro, tal, para caso de mais ocorrência, mas pelo menos isso as unidades de bombeiros das cidades teriam que ter isso aí. Essa foi a solução que foi dada, você não vai achar isso em pronto-socorro, em atendimento de urgência de hospital, você tem que ligar para o corpo de bombeiro, ele tem que sair correndo lá com a sirene ligada e te levar, se for um atendimento no pronto-socorro, por exemplo. E se for incêndio em campo, ele tem que levar isso, de preferência levar os oito frascos que estavam na central também. Mas é precário ainda, mas existe a disponibilidade. Foi aprovado aí pela Anvisa, Conitec e tal, isso não tem grandes problemas em termos de aquisição. O problema é o preço e essa questão logística, que não está muito bem desenvolvida ainda.
E o edetato de cobalto, será que não é melhor? Não sei a validade dele, se ele É tem que uma. o problema do edetato de cobalto é muito efeito colateral, Tarcísio, assim, pelo Hum, menos muito descrito, ninguém gosta muito de usar. E como a gente tem também muita. O nosso problema aqui, em termos, eu acho que o nosso problema em termos de medicamento desse tipo é a influência norte-americana, vamos dizer. O que o uhum, FDA aprova, a gente aprova mais fácil aqui. Né? Você uhum, só vê a questão do Dimaval também, do DMPS, que é um quelante para metal, para arsênio, para mercúrio, bom, e que é uma molécula alemã, até hoje a gente não consegue ter, e tem o DMSA disponível uhum. no Brasil por conta também do FDA ter aprovado o DMSA e não aprovou o DMPS até hoje. Nossa. Então, tem isso, mas de qualquer forma, o edetado de cobalto tem mais efeitos colaterais do que a hidroxicobalamina, isso não tem dúvida. A É, hidroxicobalamina é mais amigável em termos de usar em urgência, não tem muita reação imediata, né? Você tem a questão de coloração de pele, coloração de urina, pode ter efeito alérgico, é claro, como toda droga, mas é menos que o edetato de cobalto. ok. Obrigado, Capitani. O Eduardo, então o Leandro Liberino perguntou que há aspectos de imagem mais presentes nesses casos, além do edema agudo? Não sei responder isso, eu não sou pneumologista. Que aspectos teria? Eu não sei se o Carlos tem alguma. O Carlos está colocando que a queimadura das vias aéreas superiores causa uma descamação intensa da mucosa, levando a obstrução aguda. É necessária intervenção para manter livres as vias aéreas com intubação e aspiração contínua desse material exudativo com material particular. Acho que é uma boa contribuição, né, no tratamento, que realmente uma queimadura vai levar uma descamação da mucosa que pode obstruir mesmo. Agora, eu não sei dizer se isso teria uma imagem específica, não sei se o Eduardo ou o Carlos querem contribuir com essa questão aí da imagem da queimadura de vias aéreas. Carlos, você precisa ter você está mudo, mas só para responder ao Leandro, eu também não sei responder essa questão, Leandro. Eu acho que possivelmente você pode ter alterações de imagem no edema pulmonar agudo e, posteriormente, você pode ter as complicações decorrentes do tratamento dos intoxicados. Se tiver queimaduras em vias aéreas, risco de infecção e, obviamente, as imagens associadas a risco de infecção, e a longo prazo, certamente você vai ter sequelas, né? Por causa de remodelamento, espessura de brônquios, possivelmente alguma coisa nessa linha. Eu não sei responder mais do que isto. Carlos, você Eu quer acho falar eu acho que eu alguma estou com coisa? som agora, Eduardo. Tá, sim, Sim, pode agora falar. sim. Ah, é. Não, o que pode acontecer, inclusive em pacientes que não estão maciçamente expostos à fumaça, é uma doença de pequenas vias aéreas que é tardia, vai aparecer assim 2, 3 semanas depois, né? E pode causar aí uma obstrução, uma limitação na função pulmonar, né? Isso muitas vezes aparece em casos que inicialmente não tinham lesão pulmonar no primeiro atendimento, e isso é uma das manifestações tardias. E tem alguma imagem específica, Carlos, que é a pergunta de cima anterior em relação à imagem da E queimadura? não, existe um mecanismo na tomografia de fazer durante o exame uma expiração forçada que mostra a retenção aí de ar, né? A jusante dessas pequenas vias aéreas. Esse é um método que o pessoal usa, e também tem eu acho que é um método que eu acho que é a oscilometria, se não me engano, também, que pode detectar isso, que são lesões muito sutis, né? E que podem ser detectadas aí por métodos também de função pulmonar que eu não tenho experiência em lidar. Ok.
Eu acho que em termos de, assim, de vias aéreas e particulado também, a gente tem muita aquela questão quando a gente vê de o indivíduo fica saindo fuligem do pulmão, né? Fica preto, tudo. né? Queimadura e mais o particulado todo que entrou e pedaço de tecido, né? Necrosado, é uma coisa, no fim, é uma gororoba muito complicada, né? De estar colocado aqui, né? Tratar. Eu coloquei vias aéreas superiores aí, mas as inferiores também, né? Então Uhum, ficam com bastante uma reação assim inflamatória intensa, né? E que pode matar por causa da obstrução, né? uhum. Por asfixia. Se não for retirado assim no momento certo, né? E isso tem que ser recurso do serviço de emergência que está atendendo. A maioria dessas pessoas que chegaram no hospital, que sobreviveram ao cianeto, né, e ao monóxido de carbono, o principal risco era esse, né? Uhum, E realmente aí essa informação que você também informou aí, Tarcísio, não tiveram muitos queimados assim, alguns sim, mas poucos tiveram queimaduras e não foram queimaduras muito extensas, né? A maioria morreu ou pela intoxicação por CO e HCN associado, né? Ou pela obstrução aguda das vias aéreas, né? E alguns ficaram sequelados tardiamente também. A Ah, gente é não do tem quê? ideia, a gente não tem ideia disso porque eu sugeri na época que se fizesse um follow-up, um acompanhamento dessas vítimas, inclusive elaborei um protocolo baseado no que o pessoal tinha lá em Nova York em relação àquela acidente das Torres Gêmeas, mas acabou não tendo o segmento que eu saiba essa proposta. Uhum. Não, inclusive, Carlos, aí você é do Sul, né? Sim, E então, é porque é interessante o segmento, porque intoxicação aguda por monóxido, mesmo que a pessoa saia, existe uma probabilidade grande dela ter demência sim. na sequência, Né? mesmo que ela saia rapidamente. Ninguém sabe exatamente o motivo, a gente tem algumas hipóteses de mecanismo bioquímico disso. Inclusive, ela pode aparecer agudamente 21 dias depois. E a demência pode simular qualquer doença neurológica, tipo Parkinson, Alzheimer, Sim. Né? muito rápido. Isso aí também a gente tem que seguir nesse pessoal que pode ter gente com alterações do sistema nervoso por causa disso. E a gente não sabe se o cianeto junto vai piorar essas negócios. Quer dizer, o que vai acontecer com essas pessoas, ou já está acontecendo ao longo desses anos todos, se a gente não está tendo seguimento? Isso é muito grave, né? Eu fico muito preocupado com isso, porque quando teve aquele incêndio lá nos Estados Unidos, na boate, lá nessa balada do T-Station, os caras fizeram, por causa disso, morreram cerca de umas 100 pessoas. O governo americano fez uma balada igual, exatamente igual, tem todo esse relatório, duas baladas, tacou fogo numa, mediu tudo, colocaram Springer, tocaram fogo com o Springer mostrou a eficiência e eles mudaram todas as normas dos Estados Unidos de incêndio baseado nisso, já em 2005, esse relatório. O incêndio foi em 2002, se não me engano. 3 anos depois, já estava na praça o relatório e foi mudada a legislação de incêndio. Aqui no Brasil, nós estamos até hoje, não conseguimos estar se discutindo a questão jurídica de quem é culpado, quem não é, não conseguimos patinar, sair dessa história. Eu acho isso extremamente grave, né? E não conseguimos seguir essas pessoas, né, do ponto de vista de uma corte que nem se propôs, né, de ter um mínimo, um segmento. Isso para mim é muito grave. Não sei, essa é a minha opinião, né? Não sei o Eu que que. concordo com você plenamente. Eu acho que outro aspecto também é a questão do layout desses locais. Eles têm que permitir escapes que possibilitem o esvaziamento dos locais, as pessoas consigam sair. Ali na Botkiss foi muito uma questão também de não ter por onde fugir, É, né? Eles ficaram é verdade. capturados ali dentro.
Agora, tudo também é uma questão de não só de ter escape, como ter um pouco de disciplina na hora de sair, né? Porque senão também é que nem vira um caos, né? E isso é outro problema. Mas, É. Nós não Eduardo, estamos no Japão, né? né? posso fazer um comentário, Eduardo? Sim, óbvio. Oi. Não, é só em relação a essa questão do atendimento de urgência desse tipo de situação. Eu me lembro bem quando teve o problema da Boate Kiss, a gente teve aqui no HC também uma videoconferência com o pessoal de Santa Maria, e depois teve uma videoconferência com o pessoal lá de Miami, no Hospital Universitário de Miami, que tinha atendido recentemente, naquela época, um tempo atrás, alguns meses ou anos atrás, eu não me lembro exatamente, mas pouco tempo antes, uma situação parecida, com um número de pessoas parecido, inclusive. E um dos comentários que eles fizeram, ou seja, eles estavam nos Estados Unidos, Miami, rico, com tudo disponível, tal, hospital universitário, pronto atendimento, chamaram um monte de gente para atender junto, né, pessoas da reserva, vamos dizer. E uma das coisas, um dos comentários que vários deles fizeram foi da dificuldade, ou seja, mesmo com tudo em cima, você não tem como salvar grande número de pessoas nesse tipo de situação. Acho que você está. Eu reforço o que você está dizendo aí em relação à prevenção, ou seja, essa questão dos springers, ou seja, é por aí, ou seja, não adianta a gente também se flagelar em relação Uhum, a não tinha hidroxicobalamina, não tinha isso, não tinha aquilo, não é bem assim. Eles também uhum, lá tinham lá todos os antídotos e morreram centenas de pessoas em função da dificuldade que você tem de dar conta de um número de pessoas com esse tipo de intoxicação, com a complexidade desse tipo de intoxicação. Então, acho que realmente a gente tem que insistir na fiscalização, na prevenção e né, uhum. na fiscalização desse tipo de coisa. Não é E uma coisa não só de se colocar flagelar, não. material e não colocar material inflamável dentro Isso, desses lugares, isso, fogos de isso. artifício, coisa básica, Isso. né? É claro, então, tem vários pontos aí para você agir, né, do ponto de vista de prevenção, né, do Uhum, ponto de vista físico, da instalação física, do tipo de material que você tem lá dentro e do tipo de performance que você vai permitir que aconteça lá dentro. Então, mas assim, só para a gente não ficar muito triste. deprimido com as nossas dificuldades. Nossas dificuldades, eu me lembro bem, teve uma médica lá, uma urgencista da americana, que ela falou, olha, fiquem assim, não precisa ficar muito deprimidos, não, porque aqui também morreu muita gente, a gente teve muita dificuldade, é muito complexo, não tem, as pessoas chegam atrasadas e chegam já com um grau de afecção muito grave, entendeu? Não é um antídoto milagroso que vai Uhum, resolver o problema, né? sim. O problema é que Tarcísio, isso é esquecido, essas situações são esquecidas muito facilmente, né? Até que acontece uma outra, aí vem à tona de novo o problema, enfim. Verdade. Tarcísio, mais uma questão. Isso que você falou sobre o comprometimento neurológico, eu não tinha ouvido falar nisto. Essas manifestações, por exemplo, você falou manifestações parkinsonianas, né? Elas são, fixas ou elas regridem? Depende, tem casos que regride, tem casos que não. Regride em 2 anos, mais ou menos. Não sei se o Capitani tem alguma outra informação. Assim, da literatura, o que a gente sabe é o seguinte, que pessoas que tiveram uma intoxicação aguda por monóxido e saíram, né, foram medicadas, saíram, elas têm uma probabilidade de 30 a 40% de ter isso. E a maior parte dos casos começa repentinamente, depois de 21 dias, 3 semanas, começa a aparecer esses sintomas neurológicos pós-infecção, pós-intoxicação. Eu tenho particularmente um conhecimento disso, mas de moleque, porque meu pai trabalhou em siderúrgica e teve um engenheiro
que era amigo dele, que foi intoxicado agudamente com monóxido de carbono na siderúrgica. E siderúrgica tem monóxido de carbono feito de propósito para poder reduzir o minério. E ele teve uma intoxicação aguda, ele saiu da intoxicação, ele não morreu, mas ele ficou um bebê de 3 anos de idade, 2 anos de idade, pro resto da vida. Tá? Ele teve um dano, uma demência, eu não lembro exatamente porque eu era criança, mas ele teve uma demência grave, evidente, ele era casado, Ah, eu brincava com os filhos dele, né? E ele teve uma demência grave pós-intoxicação por monóxido de carbono. Tá? Isso foi faz muito tempo, mas mostra bem isso, né? Então, é um risco muito grande dessas sequelas aí. Não sei se você per- conhece, Tânia, quer trazer Não, alguma coisa? são os danos aí neurológicos relacionados com a hipóxia, né? Hipóxia cerebral, importante. E aí é isso que o Tarcísio falou, você tem um quadro agudo que pode até ser reversível, normalmente, né? A pessoa, é claro que sobreviveu para poder ter o Parkinson, mas reverteu e o tempo de instalação é variável também, pode ter esse tempo mais, vamos dizer, tardio, mais curto, mas também tem casos de tardio mais prolongados, aí de anos depois você tem estudos de caso controle aí mostrando isso, né? Alguns parkinsonianos que tiveram hipóxia uma vez ou 2 vezes, 2 episódios, alguma coisa desse tipo no passado. Então, está relacionado basicamente com hipóxia. E o monóxido de carbono acaba sendo o vilão maior aí nesse sentido, porque é uma hipóxia importante, né? Em termos eu tô lembrando aqui tem alguns casos recentes aí de adolescentes, por exemplo, com narguilé, né? Não tem nada a ver com incêndio, mas no fundo é um incêndio Controlado. particular, controlado. Você fumando narguilé, tem casos já descritos na literatura aí de hipóxia, assim, de perda de sentido lá no boteco, né? Ele está lá no ambiente onde ele está usando o narguilé, e, e ele faz hipóxia importante, com perda de sentidos por alguns minutos, né, alguns segundos, às vezes minutos, e tem toda uma discussão sobre o risco disso a longo prazo, né? E você seguir essas pessoas depois disso, porque eles não estão isentos de ter um dano neurológico tardio, por conta dessa pequena hipóxia, vamos dizer. Não é pequena porque causou uma perda de sentido, ou seja, foi uma Uhum. hipóxia importante, mas foi por pouco tempo. É claro que ele largou a fonte do monóxido de carbono, né, que era tapitando o narguilé, mas então ele teve um tratamento ali que foi o oxigênio ambiental, mas é o suficiente para provavelmente ter complicação neurológica mais tarde. E pelo que eu me lembre, assim, parece que é mais relacionado com episódios agudos, né? Eu acho que a exposição Isso, crônica ao monóxido de episódios carbono. agudos, episódios Sim. agudos, que faz uma lesão ali, né, no núcleo da base, ou seja, faz uma lesão focal, e isso vai ter uma repercussão não necessariamente imediata ou tardia precoce, mas pode ser tardia. Por isso que é importante, Carlos, esse que você propôs de fazer um segmento daquele pessoal que sobreviveu lá da boate aí no sul, porque é muito importante, né? Pode ter que estar tendo uma série de problemas ao longo desses anos que estão aparecendo e vão aparecer ainda, e ninguém sabe. Sem dúvida, sem tá dúvida. bom, Aí a gente não pessoal. sabe a repercussão, né? Ok? Olha, já são 8h10, nós já passamos 10 minutos do tempo previsto. E assim, quais são as mensagens do encontro, né? A primeira mensagem eu acho assim, muito claro sobre a complexidade das exposições, que dependem do que está sendo queimado no momento. Segunda coisa importante, a questão dos gases asfixiantes, que, do ponto de vista prognóstico, basicamente
vamos dizer, são os determinantes do que vai acontecer com o paciente e as possibilidades de tratamento, né? Terceiro ponto, foi isso que foi levantado, que nem sempre o tratamento disponível é suficiente para fazer uma remoção eficaz do cianeto e restabelecer a respiração celular e, enfim, é uma coisa que isso eu particularmente também não estava muito alerta para isso, e essa questão também das consequências a médio e longo prazo, tá? Eu acho que, enfim, essas são as grandes mensagens do encontro. Nós não falamos aqui sobre efeitos crônicos de exposição a populações que moram, vamos dizer, em áreas que são sujeitas habitualmente a grande poluição por queimadas, né? Como a gente tem visto aqui no norte do país, mas isso eu acho que é um assunto que por si só daria uma outra apresentação. Mas vamos dizer, a lembrança dessas consequências agudas, né? E vamos dizer, do que acontece na inalação aguda de fumaça de incêndio, eu acho que, do ponto de vista prático, para nós pneumologistas, é de uma importância absolutamente capital, tá? Eu agradeço, Tarcísio, tua apresentação foi excelente, tem diversos parabéns aqui no chat para você. E, em nome da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, eu agradeço aos participantes e essa apresentação, para quem não teve a oportunidade de ver, está gravada e ela vai poder ser acessada nos próximos dias através do site da sociedade. E palavras finais, Tarcísio? Eu acho que é isso. Já estamos com o tempo estourado. Só queria dizer que eu gostei muito de participar, foi muito bom e agradeço muito a oportunidade mais uma vez. Espero ter contribuído aí com vocês nisso. E hoje também, quem pudesse não pôde, que pudesse ter a gravação depois. Espero que conhecimento sempre a gente tem que dividir, né? O máximo possível. Esse é o Perfeito. nosso E objetivo. agradecimento aos nossos pneumologistas toxicologistas, né? Ok. O Eduardo Obrigado. Capitani e o Carlos Titmo, tá? Então, boa noite a Boa todos noite. Boa e, noite. enfim, Boa noite. até o Tchau, próximo encontro. Boa noite aí, obrigado. Boa tchau, noite. tchau, até. Tchau, tchau.